Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, versículo por versículo. Como eu digo em todas as aulas, o livro de Apocalipse tem 404 versículos e eles são distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos o primeiro capítulo inteirinho, foram 20 versículos e agora estamos estudando o capítulo número 2 e já estamos no versículo número 9. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Vale a pena conferir. E antes de entrarmos na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar o vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 2, versículo número 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e a parte estudada eu destaco na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Conheço a tua tribulação. Tribulação aí significa opressão, aflição, perseguição, pressão. Mas de quem? Do Império Romano. Neste período que João escreveu, o imperador era o Domiciano, considerado na história como segundo Nero. Foi um grande perseguidor dos cristãos. Muitos foram martirizados por se recusarem a prestar culto ao imperador, a adorar o imperador. Como nós vimos na aula anterior, Policarpo, que também foi martirizado. Quando nós estudamos história, nós vemos que a perseguição durou quase 300 anos. Não era fácil ser cristão nos primeiros séculos. E veja que a igreja em muitos países ela é perseguida até os dias de hoje. Por isso que nós temos aquelas 3 interpretações do livro de Apocalipse. A interpretação local da época, a interpretação colocando cada igreja numa fase, num período da história, e a interpretação atual, que é a igreja universal hoje na Terra. Como nós já estudamos a igreja de Éfeso, que foi a primeira carta, tudo o que acontecia naquela época acontece hoje também. E na igreja que nós estamos estudando, a igreja de Esmirna, não é diferente. Você vai perceber que qualquer uma destas igrejas se encaixam na situação em que vivemos hoje em dia. Vamos em frente. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Eles não eram pobres porque não trabalhavam, eram pobres por causa da perseguição. Muitos tinham seus bens sequestrados pelo imperador, pelo Império Romano. Eram encarcerados. E isso nos ensina que não é porque o crente é fiel que ele vai prosperar materialmente. Não. Só observar este período da história nós vamos ver que eles eram fiéis e mesmo assim eram perseguidos, tinham seus bens sequestrados e não negavam a fé em Jesus nosso Senhor. Portanto, os bens materiais não têm nada a ver com a nossa salvação. É importante entender isso aí.
Vamos verificar um texto, está em Hebreus capítulo 10, versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, a nossa riqueza é uma riqueza espiritual. O nosso tesouro está no céu. É importante o cristão entender isto. Infelizmente, nós vemos alguns ensinadores, alguns líderes que falam mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Veja a sequência do versículo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Mas como rico, se eles tinham os bens sequestrados, se eles eram encarcerados, martirizados, ricos espiritualmente? Tem um escritor que escreve o seguinte: aos olhos de Deus, o rico é pobre e o pobre é rico. Olha que frase de efeito, vou repeti-la. Aos olhos de Deus, o rico é pobre e o pobre é rico. Que ensinamento para os dias que estamos vivendo. E nós sabemos que é Jesus que está falando com a igreja de Esmirna. Encarcerados, bens sequestrados, passando necessidades, condenados à pena capital, à pena de morte, jogados para as feras, crucificados, decapitados, mas eram ricos. Olha que coisa maravilhosa o cristão verdadeiro. Portanto, a verdadeira riqueza é acumular tesouro no céu. Esta é a verdadeira riqueza que cada crente deve buscar. Vamos ler um texto, Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Lembrando que nós fomos adotados por Deus. Deus só tem um filho, unigênito, único da mesma espécie, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós, por meio de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Portanto, somos herdeiros. Olha que coisa maravilhosa, cordeiros com Cristo. É isso que o texto está dizendo. De repente você está passando por uma tribulação, por uma grande luta, uma dificuldade financeira, mas isso passa, isso é temporal. O importante é que o nosso sofrimento é por amor da palavra, por amor de Cristo. Então, assim como ele sofreu, nós sofremos também, e com ele seremos glorificados. Olha que palavra poderosa. Mais um texto, Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha que palavra poderosa! Como eu disse, as coisas materiais passam, mas o nosso tesouro no céu permanece para sempre. Vamos em frente. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Esse pedaço está falando dos judeus que perseguiam os cristãos, judeus que negaram Jesus, da mesma forma que perseguiam Jesus, que levaram Jesus à crucificação, agora também estão perseguindo os cristãos. Quando nós estudamos história, nós aprendemos que a cidade de Esmirna tinha muitos judeus e eles colaboravam com os romanos, com o império, para prender os cristãos. Olha que coisa terrível! Mas não eram verdadeiros judeus. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne,
Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Este é o verdadeiro judeu. Paulo está tratando das coisas espirituais. Eles não eram verdadeiros judeus, porque os judeus perseguiram Jesus e agora perseguindo os irmãos, perseguindo a igreja. Vamos em frente. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ora, se eles estavam colaborando com o Império Romano para prender, para perseguir, para levar os cristãos à morte, logo estavam a serviço de Satanás. Não podiam, em hipótese alguma, estar trabalhando para Deus. Veja o que Jesus disse, está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebeu? Jesus já havia dito que eles estavam a serviço do diabo, que é o pai da mentira. E agora Jesus de novo está falando que eles são da sinagoga de Satanás, porque não reconheceram Jesus e continuavam não reconhecendo, ou seja, colaborando com o império que matava os cristãos. E os cristãos ficavam indefesos por ser um número menor. Veja, os judeus neste período estavam trabalhando com o objetivo de destruir a igreja. Como se não bastasse a perseguição que eles sofriam do império, também sofriam perseguição do povo judeu. Estavam a serviço de Satanás. Toda pessoa que persegue a igreja está a serviço de Satanás. É isto que o texto está nos ensinando, foi isto que Jesus disse. Mas, embora com toda a perseguição, tribulação, acusações, encarceramento, martírio, eles continuavam ricos espiritualmente, tendo seus bens sequestrados, pobres, passando necessidade, mas Jesus diz que eles eram ricos. Olha que palavra importante Jesus disse para a igreja de Esmina. Na próxima aula nós vamos continuar com o nosso estudo de Apocalipse versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.